Oi, tudo bem? Eu sou Jéssica Costa, artista têxtil de São Paulo, e hoje a gente vai iniciar uma oficina muito interessante em que a gente vai conseguir abordar alguns aspectos da tapeçaria artística. E antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês me conhecerem um pouco do que eu faço. Eu trabalho com técnicas manuais têxteis, trabalho principalmente com a tapeçaria, né? A técnica que eu utilizo é a tapeçaria em ponto russo, ou também você pode enxergar ela como tufting, como a tufagem, também é uma outra forma de trabalhar essa mesma técnica. Então, na oficina que a gente vai começar na verdade, a introduzir esse assunto, a ideia é trazer a tapeçaria de uma forma um pouco mais acessível, com materiais que você consiga comprar facilmente, tanto em armarinhos. Se você é daqui de São Paulo, em alguns lugares como a Rua 25 de Março, onde você vai encontrar diversos tipos de opções de materiais com diversos preços também, né? Falando um pouco a respeito de como eu cheguei até aqui, né, até essa oficina, falar um pouco da minha trajetória. Eu tenho formação em moda, então o meu contato com essa parte da materialidade têxtil partiu daí. Foi um momento em que eu consegui entender como que esse tipo de matéria, como a gente consegue manipular isso. Então foi algo que sempre me fascinou dentro da moda, né? Na moda a gente tem diversas vertentes possíveis, né, de mercado de trabalho, e a parte do têxtil foi algo que sempre me despertou uma curiosidade. E isso foi me levando para o caminho de experimentação, né? Trabalhei muito tempo com a parte de vestuário e o vestuário feito de forma artesanal, então técnicas como crochê, bordado, tricô, né? E através disso eu fui dentro dessa área me aventurando em diversos campos. Cheguei a trabalhar por um período, inclusive numa fábrica de fios, então entender essa parte mais técnica, entender como é a fabricação dos materiais também foi muito importante para a minha trajetória, né? E esse lado mesmo da educação, que foi algo que aconteceu de uma forma espontânea, mas foi também um momento muito marcante nesse momento em que eu me tornei autônoma, né, dentro da minha carreira. Então foi com a parte mesmo da educação, de oficinas, de cursos. Então eu já ministrei cursos em diversas instituições, como o SESC aqui em São Paulo, Faculdade Santa Marcelina também aqui de São Paulo, alguns cursos online, sempre cursos voltados para a parte mesmo de experimentação têxtil, né? Então, a educação foi um período muito importante para me nutrir enquanto artista também, né? Então eu acho que quando a gente ensina, né, quando a gente repassa o conhecimento, é que a gente vai também tendo, de certa forma, caindo algumas fichas, né, de alguns processos, e você vai entendendo, tendo essa devolutiva dos alunos. Então, eu acho que ensinar é uma parte também fundamental. Hoje em dia, né, me vendo como artista foi uma parte fundamental para mim dessa trajetória, e eu espero poder passar um pouco desse conhecimento para vocês, né? A oficina, ela não tem nenhum tipo de pré-requisito, né? Basta você ter vontade de aprender, estar aberto a novas experimentações, independente se você já é uma pessoa que está no caminho criativo ou não, se essa é a sua primeira, na verdade, seu primeiro contato, de repente, com uma técnica artística. Então, a oficina vai contemplar qualquer tipo de aluno, faixa etária também. Então, acredito que até adolescentes possam estar aqui com a gente
experimentando essa oficina, e pessoas também, de repente, até da área de arte, que já tem a sua própria linguagem, sua própria carreira, possa, de repente, incorporar a tapeçaria no trabalho, né? Independente da mídia que você trabalha, se é pintura, se é ilustração, a tapeçaria ela pode também fortalecer essas linguagens e pode trazer também novos caminhos para você enquanto artista. E eu vou falar um pouco a respeito da técnica que a gente vai trabalhar, que nós podemos chamar de ponto russo ou punch needle. É até legal conhecer esses dois termos, porque vale uma busca na internet, no Google, para entender o que é possível ser feito com essa técnica, né? A tapeçaria bordada, ela tem como característica trabalhar com uma superfície e o que a gente vai fazer é interferir nessa superfície, né? Existem muitas técnicas de tapeçaria, né, que incluem tecelagem, né, feitas em tear, de pente de liço, enfim, muitas técnicas em que a gente produz a superfície. No caso dessa, como a gente trabalha com uma base, a gente acaba colocando ela nesse lugar de uma tapeçaria bordada, né? Então, para essa técnica, eu vou mostrar quais os materiais e quais bases a gente pode utilizar como ponto de partida para começar o nosso trabalho. Então, aqui eu tenho alguns materiais de base que podem ser usados para essa técnica. Então, o primeiro material aqui que eu tenho nas minhas mãos é a tela de tala-garça. A tela de tala-garça, ela já é um material que é todo perfurado, então ele é muito interessante porque ele facilita o tecimento, né? Então, a forma como a gente insere a agulha no material. E essa tela é muito utilizada também para outras técnicas de tapeçaria, para além do ponto russo, tá? Ela já é uma tela que ela tem essa goma, então isso também facilita na hora da execução do trabalho, né? E ela existe também em dois tamanhos diferentes. Então a gente tem a tela fina e nós temos a tela um pouco mais grossa, que tem esses furinhos um pouco mais abertos, né? O que vai diferenciar de uma para outra? Primeiro, a escala, né, o tamanho do ponto e a agulha correspondente, né? Então, para cada uma delas, a gente usa uma agulha com uma espessura diferente. O outro material em que é possível se fazer o ponto russo é a juta, que é esse material bem rústico, muito usado também em sacaria, em embalagens. É um material super acessível, fácil de encontrar. É interessante observar que todos os materiais dessa técnica, eles têm que ter uma certa abertura na trama. Eu não posso utilizar uma base fechada, porque justamente a gente vai fazer o processo de perfurar essa base. Então também é uma outra opção de material. E agora nós temos as opções de tecido, que também são interessantes e é a opção que a gente vai usar aqui para dar continuidade nas aulas, né? A gente tem esse tecido que seria o tecido importado, que ele é chamado de tecido de monge, eles chamam de monk's cloth, que é uma opção interessante, é um tecido que ele tem a trama bem aberta, então ele facilita muito a inserção da agulha. E nós temos o cânhamo, que é esse tecido de algodão. É um tecido nacional, muito fácil também de encontrar, é possível encontrar em armarinhos, na internet. E aí a gente também tem as duas opções, o cânhamo grosso e o cânhamo liso, né? Então, para determinado tipo de agulha, a gente vai adequar cada uma dessas tramas. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o cânhamo grosso, né? Que tem a trama um pouco mais aberta. E aí vai uma dica interessante ao trabalhar com esse material. Vocês podem lavar e amaciar, porque isso ajuda no tecido a ter uma flexibilidade e ficar mais confortável também para
executar a tapeçaria. Então, quando a gente lava, a gente tira a goma que vem no tecido, que é uma goma que vem do fabricante. Então, eu aconselho fazer esse processo, essa preparação de material, né, de tecido, antes de começar a executar a tapeçaria. Então, além dos tecidos, o que mais é necessário para executar uma tapeçaria de ponto russo? Bastidores. Então, aqui eu trouxe duas opções para vocês conhecerem. Tem o bastidor mais tradicional, que é muito utilizado em bordado, que é esse bastidor de aro arredondado. Ele tem um regulador. Existem bastidores de diversos materiais, materiais plásticos. No caso desse aqui, ele é uma espécie de uma madeira bem flexível. É uma opção para quem é iniciante, para quem quer começar a testar a técnica, então fica como uma opção. Porém, o ideal mesmo para fazer uma tapeçaria em que você tenha uma dimensão, em que você vá de repente usar ela como uma tapeçaria de parede, seria um bastidor como esse, que nada mais é do que uma moldura, né, uma estrutura de madeira com preguinhos na volta. Então, isso também é facilmente, pode ser feito em casa, né, de uma forma bem fácil. É possível encontrar até a estrutura já pronta. Tem chassis que são utilizados para pintura, né, de pintura em tela, que também podem ser reaproveitados. Então, é interessante, se você já tiver algum material desse em casa, você consegue fazer você mesmo o seu próprio bastidor. E aí, por que a gente precisa desses preguinhos aqui? Então, enquanto o bastidor tradicional ele vai fazer uma pressão, né, tensionando aqui o tecido para ele ficar esticado, esse bastidor de pregos ele vai ajudar com que a gente tensione, porém os pontos de fixação serão esses preguinhos aqui nas laterais, tá? E aí fica como uma opção também interessante. Esse bastidor aqui que eu estou trabalhando, ele tem 35 por 38 centímetros, né? Ele tem uma dimensão bem interessante para explorar aqui em um trabalho em que a gente vai fazer com essa finalidade de ser uma tapeçaria decorativa. E a gente consegue trabalhar sem mover o tecido aqui na superfície, enquanto um bastidor como esse, a gente tem essa questão em que a superfície é muito pequena de trabalho, então limita um pouco as dimensões. Então, começando agora a apresentar as agulhas, os diferentes tipos de agulhas. Aqui eu tenho uma seleção de agulhas que eu utilizo no meu trabalho, porém, numa breve pesquisa na internet, vocês vão perceber que existem muitos tipos de agulha, com diferentes acabamentos, tamanhos diferentes, tanto na questão do que é relativo à espessura para fios diferentes, como profundidade. Eu vou explicar um pouco a diferença nessas profundidades e o que cada uma delas faz em relação a efeitos, né? Eu tenho aqui duas agulhas com esses cabos de plástico, que aqui a gente pode ver bem essa diferença de espessura da agulha, né? Para além da profundidade, a gente tem uma diferença de espessura. Essa agulha, ela é uma agulha que vai ser ideal para fios mais finos, a fios médios. Então, é importante testar, né, o fio que você tem com a agulha para ver se é compatível. E essa agulha já é um pouco mais grossa, né? Então ela vai comportar fios de lã um pouquinho mais grossos em relação a essa. E a profundidade também é interessante observar, né? A gente consegue ver que daqui da parte do cabo dela até a ponta, elas possuem tamanhos diferentes. Então isso também vai apresentar uma variação de alturas, né? Uma grande característica da tapeçaria de ponto russo é trabalhar relevos. Então, essa questão de você conseguir trabalhar altos relevos, baixos relevos e diferentes efeitos em cima disso. Uma outra opção também que é interessante são essas agulhas em que você consegue regular a altura, né? Ela é muito parecida com
as agulhas que eu acabei de mostrar para vocês, porém ela tem uma certa regulagem. Então aqui parece ela tem uma característica que ela parece uma caneta. Então eu consigo regular a profundidade um tanto que essa agulha ela consegue perfurar o tecido, né? Então tem diferentes posições e tamanhos. Então ela é interessante porque ela dá uma gama de possibilidades de relevos. E por último, a gente tem agulhas como essa, que elas acabam sendo mais elaboradas, né? Essas agulhas aqui, elas são importadas, elas não são tão acessíveis, mas acho interessante mostrar como alternativa, né? Em que tem uma junção aqui de uma manivela, então ela é uma agulha que você vai trabalhando na superfície e ela tem esse componente mais mecânico. Se a gente observar a agulha, é bem parecida com as demais e o processo também de realização é o mesmo, né? Porém, com essas agulhas a gente faz um movimento um pouco mais manual, né? Inserindo no tecido, enquanto nessa ela vai fazendo essa inserção da agulha na superfície de uma maneira um pouco mais orgânica, de uma maneira um pouco, como eu posso dizer, um pouco mais automática. Então, falando desses itens bem específicos, que são os bastidores e as agulhas, agora a gente vai falar de alguns elementos que possivelmente vocês vão ter em casa, que são a tesoura, então uma tesoura que corte bem, que tenha um corte bom, principalmente para tecidos e fios. A cola branca, que vai entrar na nossa parte de finalização. Um potinho para diluir a cola e um pincel, para a gente conseguir passar essa cola no final. Vocês podem marcar o tecido como vocês acharem melhor, então pode ser através de caneta, pode ser com giz, o material que for mais confortável para fazer essa marcação. Daí nós temos a cola quente para dar o acabamento final nas bordas da nossa tapeçaria. E aí, por último, nós temos os fios de lã, que aqui no caso vou apresentar para vocês algumas opções. Então, na tapeçaria, nós podemos usar fios com diversas composições, né? Aqui eu tenho algumas opções de fio 100% lã natural. Então, eles geralmente vêm numa meada e eu enrolo eles para conseguir ter esse formato e ficar fácil de trabalhar. Como eu posso também ter fios, trabalhar com esses fios de novelo. No caso aqui tem um fio que é mistura de lã com acrílico, tá? O interessante uma vez que você aprende a técnica, você estar aberto a testar diversos materiais, né? Então aqui esses fios em que eles têm uma solidez, tem essa espessura que é interessante, são ótimos para para quem é iniciante, para quem está começando na técnica, experimentando. Então eu recomendo esse tipo de fio para a execução do trabalho, né? Como eu falei anteriormente, é sempre bom aliar a espessura do fio com, de certa forma, o calibre da nossa agulha. Então eu vou pegar aqui uma das agulhas, que é a agulha que eu tenho para fio grosso. Então é importante identificar e ter a certeza de que o fio que você tem, ele vai passar na agulha correspondente. Então, ele tem que ter essa folga e conseguir passar facilmente pela agulha, né? Então, só fazendo uma comparação, a agulha mais fina em que eu passaria um fio um pouco mais fino.
Então, esses seriam os nossos materiais. É importante sempre pesquisar para achar um preço interessante, entender que existe uma variedade e existem diversos artistas que trabalham com essa técnica, então fica até mesmo como um convite para vocês testarem, irem na loja, reconhecer os materiais e fazerem essa experimentação em casa. Na nossa próxima aula, nós iremos preparar o tecido e o bastidor para passar o desenho e começar a nossa tapeçaria. Te espero lá!